Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre as operações que a gente faz com os números complexos. Então vamos lá então. Nossos objetivos vão continuar sendo, um deles é reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto numérico dos números reais com a adição dos números complexos a ele, que é bastante importante para resolver problemas que outrora a gente não resolvia. Por exemplo, quando eu tinha raiz negativa, né? Resolver as operações hoje de adição e subtração com números complexos, que a gente já fazia isso com os números reais, hoje a gente vai ver como que a gente deve proceder para fazer a adição e subtração dentro dos complexos. E resolver problemas que envolvem os números complexos na forma algébrica. Então, para isso, a gente já conhece que as operações com números reais, né, a gente consegue fazer adição, subtração, multiplicação, divisão e assim por diante. São as 4 operações básicas. E nos números complexos, como é que a gente faz essas operações? Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre a adição e a subtração dos números complexos. Então, vamos relembrar algumas coisinhas em como a gente vai fazer. A adição, né, a gente já conhece, eu vou adicionar um com o outro facilmente. Se eu vou multiplicar, cada um tem o seu algoritmo, né, de multiplicação, de divisão, soma ou subtração. Mas como que vai ser o algoritmo, ou seja, a maneira de resolver a adição e a subtração quando a gente trabalha com um número complexo? Para isso, vamos relembrar o que a gente já conhece de números complexos para ficar mais fácil a resolução. Primeiro, nós temos que lembrar que a forma algébrica do número complexo vai ser A mais BI. Se o A for zero, vai sobrar só o BI. Nós chamamos o que é isso? O número complexo é apenas a parte do número complexo, né? E se o B for zero, somente vai ter a parte real, que vai ser o valor de A. O que mais que a gente já sabe? Nós sabemos que raiz quadrada de menos 1 vai ser a nossa unidade imaginária que a gente simboliza por I. Portanto, I ao quadrado, ou seja, eu elevo os dois membros ao quadrado, I ao quadrado vai ser igual a menos 1. Essas são informações importantes para nós sempre trabalharmos as operações com os números complexos. Então vamos à frente. Como é que a gente trabalhava a adição até esse momento? Se eu tenho dois números positivos, eu pegava lá, por exemplo, mais 3 mais 4, sinais iguais, permanece o mesmo sinal e soma-se. 3 mais 4, 7, mais 7. Se eram números negativos, uma soma, como é que é a regrinha? Permanece o mesmo o sinal, no caso menos, e somamos. 3 mais 4, 7. Então, portanto, menos 3 mais menos 4, menos 7. Se eu estou adicionando letras, incógnitas ou variáveis, né? X mais x é igual a 3x. Números e letras. 3 mais x, ele continua sendo 3 mais x, né? Porque eu somo a parte que é número e a parte que é letra. Muito similar ao que a gente vai fazer com o número complexo, porque nós vamos ter uma parte real e uma parte que a gente chama de imaginária. Então, como é que a gente vai proceder essa questão? Então, vamos lá. Eu tenho um número complexo, que uma parte dele é a parte real, que a gente já conhece, e outra parte é a parte imaginária. Nesse caso aqui, eu tenho o meu primeiro z, que seria o meu primeiro número complexo, como sendo 1 mais 2i. Ou seja, a parte real é 1, a parte imaginária 2i, desse número z. Somando as duas partes vai dar exatamente o nosso número complexo. E o z2, que tem 3 mais 4i. A parte real 3 e a parte imaginária 4i. Como é que a gente procede para resolver? Vamos somar a parte real com a parte real do segundo, a parte imaginária do primeiro, mais a parte imaginária do segundo. Então, portanto, ficamos com 1 mais 3 e 2i mais 4i. Ou seja, a gente pega os dois, né? Os dois números que eu tenho, eles estão aqui na forma onde eu tenho a parte real mais a parte imaginária e somamos daí. Então,
1 mais 3, que seria a parte real, 1 mais 3, 4. Ficou a parte real, 4. 2i mais 4i, 6i. Portanto, a soma do Z1 mais o Z2, 4 mais 6i. Então, muito simples. Se eu vou fazer a adição, eu somo a parte real com a parte real do outro, a parte imaginária do primeiro mais a parte imaginária do segundo. Não é bem fácil, pessoal? Se é bem fácil, vamos praticar, vamos ver se vocês compreenderam bem essa problemática, que será fundamental para os próximos vídeos que a gente vai trabalhar. Então eu tenho o seguinte, ó, o número complexo Z1 é tal que o seu oposto somado com o Z, que é igual a 8 menos 3i, é igual ao Z3, que é igual a 9 menos 12i. Determine Z1 na forma algébrica. Vamos fazer um lembrete aqui, ó. O número 2 tem o seu oposto sendo menos 2. Ou seja, quando a gente fala oposto de um número complexo, vai mudar o sinal de todo ele. Ou seja, vai mudar o sinal da parte real e também da parte imaginária, tá? Se eu tenho o oposto de menos x, o oposto dele vai ser o x. O oposto de A mais BI, que está na forma algébrica, o seu oposto eu vou mudar ao sinal da parte real, então vai ficar menos A, e vou mudar o sinal da parte imaginária, então vai ficar menos BI. Tranquilo, gente? Então é só lembrar, se aqui tiver positivo, aqui vai ficar negativo. Se aqui tiver negativo, aqui fica positivo. Sempre o sinal oposto, tanto da parte real quanto da parte imaginária. Então, leiam e releiam o probleminha para montar o problema que vocês vão necessitar, porque nós estamos dando um Z1 que é desconhecido. É exatamente o Z1 que eu preciso. Se eu não conheço o Z1, como é que eu vou escrever ele? A mais BI. Esse nós estamos procurando. Tal que o seu oposto somado com esse número é igual a esse. Vocês têm que montar e descobrir qual é o Z1. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Já dei bastante dica, um exercício simples, mas depende da interpretação. Então vamos reler o exercício e a dica sempre é ler e reler, porque às vezes na primeira lida a gente pode entender erroneamente. Então vamos lá. O número complexo Z1 é tal que o seu oposto somado com Z2 é igual a Z3. Então o que nós estamos querendo dizer? Que o oposto do Z1, que a gente não conhece, somado com esse é igual a esse. E nós queremos saber o Z1. Vai dar uma como se fosse uma equação algébrica. Então, primeiro, o Z1 a gente não conhece, então genericamente nós podemos dizer que é A mais BI. O oposto a esse vai ser quem? O oposto a gente simboliza pelo menos Z1. Vai ser o sinal trocado de A mais o sinal trocado de BI. Tranquilo? Então, este número, que é o oposto, somado com Z2, é igual a Z3. O menos Z1 é este valor aqui. O Z2 foi dado, que é 8 menos 3i, que é igual ao Z3, que é 9 menos 12i. O que nós precisamos saber aqui? Nós precisamos determinar qual é o valor de A e qual é o valor de B, para a gente saber qual é o valor de Z1 procurado. Então, primeiro aqui, nós vamos ter que isolar este que vai ser a nossa incógnita. Vamos mudar de lado da igualdade, ou seja, a gente vai ter que trocar os sinais deste valor aqui, ou seja, vai ser o oposto. Então, feito isso, isolei aqui nosso valor aqui, né? Que nós vamos ter aqui, ó. Na verdade, podiam ter feito aquilo que eu falei, ou como está aqui na resolução, onde a gente pegou aqui, ó, parte real com a parte real, que é esta parte, igual a 9, tá? Ou poderia também pegar esse, fazer a subtração do outro lado, depois fazer a igualdade. Ou fazer como está aqui, ó, menos A mais 8 é igual à parte real do outro lado, que é 9. Então, menos A é igual, passou 8 para lá, A é igual a 9 menos 8, 1. Só que aqui está menos A. Eu não quero saber o valor de menos A, eu quero saber o valor de A. Então, multiplicamos tudo por menos 1, portanto, A é igual a menos 1. Da mesma maneira agora com a parte imaginária. Menos BI menos 3i é igual a quem? A menos 12i. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer a continha de como nós fizemos. Ó. Todos eles têm o i aqui. Eu posso colocar o i em evidência e eliminar o i. Vai sobrar o que aqui? Então, nós vamos pegar aqui esta parte aqui, podemos passar o 3 para lá, aquilo que eu já tinha sugerido. Então, ficou menos BI igual. Menos 3 passou para o outro lado, mais menos 12 que já estava aqui. Menos 12 mais 3, menos 9. Menos B é igual a menos 9. Como nós não queremos saber o valor de menos B, a gente quer saber o valor de B, multiplicamos tudo por menos 1, portanto B é igual a 9. Portanto, temos o valor de A e temos o valor de B. Já podemos determinar o Z1. Como Z1 é A mais BI, o A a gente achou que é menos 1 e o B é 9. Portanto, Z1 é menos 1 mais 9i. Tranquilo, não é verdade? Aquela sugestão que eu dei também. Você poderia isolar esse e colocar o oposto do outro lado e somar parte real com parte real e você conseguiria depois igualar ou a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Tudo bem? Vamos à frente. E a subtração é da mesma maneira. Única coisa que quando eu faço a subtração eu tenho que fazer o oposto. E aqui tomar cuidado, gente. Porque eu tenho que fazer a regrinha de sinal da parte real e da parte imaginária. E daí somamos real com real, 1. 2i positivo com 2i, 4i. Então, a subtração é a mesma coisa, parte real com a parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Não, lembrando que esse valor é o oposto, ou seja, muda o sinal da parte real e da parte imaginária. Agora, nós temos esse probleminha para vocês resolverem aqui. Na figura abaixo, nós temos o ponto A, B, C, que são, respectivamente, representações de Z1, Z2 e Z3. Nós queremos calcular Z3 menos a somatória de Z2 mais Z1.
Então, primeira coisa, vou dar a dica aqui ó, do B, a parte real é 3 e a parte imaginária é menos 4. Então, portanto, o B aqui seria 3 menos 4i. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Vocês estão vendo que agora a gente está juntando conhecimentos, né? Nesse exercício, juntamos o que nós vimos nos vídeos anteriores, que é a representação da parte real e da parte imaginária graficamente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa solução e tenho este gráfico e eu tenho que fazer essa conta aqui. Então, primeiro eu preciso saber o Z1 corresponde ao A, o Z2 corresponde ao B e o C corresponde a Z3. Então, fazendo aqui, olhando, ó, Z1, que é o A, então a parte real é menos 2, a parte imaginária é 1, que é o ponto A. O ponto B é 3 a parte real e menos 4i a parte imaginária. O Z3 é um imaginário puro, que ele não tem valor de real, então ele vale 0 o real, e a parte imaginária vale 2i. Agora é só substituir o Z3, que é menos 2, menos a somatória, então colocamos o colchete aqui, 3 menos 4i, que é o Z2, mais o Z1, que é menos 2 mais i. Então vamos somar parte real com a parte real, menos 3 menos 2, 1. 4i menos 4i mais i, menos 3i. Agora, como tem o menos aqui, eu vou mudar o sinal da parte real e vou mudar o sinal da parte imaginária, é o oposto. E agora vamos somar. Parte real sobrou só o menos 1 e ficou a parte imaginária menos 2 mais 3i, portanto, i. Portanto, esse valor que a gente procurava era 1 mais i. Viram que é tranquilo, porque a gente vai juntando o conhecimento que a gente trabalhou até agora. O que a gente viu no vídeo de hoje? Nós vimos que para fazer a soma de dois números complexos na forma algébrica, nós vamos somar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. A subtração, nós temos que lembrar que o Z2 aqui neste caso ele vai ser o oposto, e daí vamos somar a parte real com a parte real, né, ou subtrair a parte real com a parte real, e a parte imaginária com a parte imaginária. Nesse vídeo, nós conversamos sobre a adição e a subtração dos números complexos na forma algébrica. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.